Boa noite, você que nos acompanha aqui pela internet, bem-vindos a mais essa transmissão do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Orlando, que sejam todos bem-vindos, nos acompanhando, estejamos todos unidos em nome de Jesus, com nossos corações levantados, nosso pensamento elevado ao alto, Jesus possa nos acompanhar na noite de hoje e estejamos todos em paz. Temos hoje um convidado especial, alguém que já está no Espiritismo há muitos anos, tem um conhecimento muito grande e vai trazer todo um pedacinho, né, um pedacinho desse cabedal de informação para nós na noite de hoje. Nosso querido Humberto Fábio. Boa noite, Humberto, como vai? Boa noite, Luiz, obrigado, sempre muito gentil, obrigado pelo convite. É uma alegria sempre que se renova para nós refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Com certeza. Então, a gente estava conversando esses dias aí, saiu a ideia, então, né, de se falar um pouquinho sobre regeneração, que é algo, diria eu, extremamente importante aqui, né, dentro do Espiritismo. O que você diria qual o significado, o que você diria que representa, né, regeneração dentro do Espiritismo? Como é que a gente pode compreender o significado de regeneração dentro do Espiritismo? Acho que ela tem aí uma série de sinônimos, né? E um dos que eu mais prefiro é transformação, transformar-se, né? Reforma íntima me dá uma sensação de que também pode ser também é um sinônimo, mas me dá uma sensação de ter que tirar coisas, porque numa reforma você tira coisas antigas para acrescentar coisas novas. Mas nós temos um cabedal, experiências, né, que nos trouxe até aqui. Não dá para tirar as coisas e colocar coisas novas. O que nós precisamos fazer é transformar, né, os potenciais que se desenvolveram. Pode ser até que de forma equivocada, né? Utilizado até de forma equivocada, é a transformação deles. E, na realidade, o processo de transformação dentro da doutrina, nós sabemos que ele não tem exatamente uma data inicial, não terá uma data final, mas, a rigor, fica para nós um período de desenvolvimento mais acentuado, de 1000 anos, nós poderíamos dizer, né? Um pouco mais, um pouco menos, isso pouco importa, porque não há, como dissemos, uma data fixa, onde essas transformações vão acontecendo gradativamente, entendendo que um dos pontos centrais, se não o ponto capital para que ela aconteça, é que nós quebremos as estruturas da culpa. Essas estruturas que são altamente danosas para o espírito, não permitindo que ele faça essa transformação, uma vez que há uma ligação muito forte com situações do passado, né? Então, há que se prestar muita atenção nessa relação, porque toda vez que nós cultivamos aspectos culposos em relação à nossa existência, nós estamos efetivamente vivenciando o passado com a experiência do presente. Resultado, autoflagelação. E não tem, né? A experiência do presente não pode analisar a ocorrência do passado, porque existem conhecimentos, vivências completamente diferenciadas, né? Seria a mesma coisa que fazer anacronismo na história, né? Pegar o conhecimento de hoje para analisar o que acontecia, por exemplo, no período da passagem de Jesus, há mais de 2000 anos. Então, o foco que nos é convidado e a própria reencarnação nos traz esta possibilidade, essa oportunidade para a transformação, é a questão do esquecimento, né? Não diríamos que é um esquecimento de natureza integral, mas quase que, para que esta força que nos move, né, a boa vontade, etc., não tenha links, não tenha ligações com essas questões do passado comprometendo o presente. Porque se comprometemos o presente, nós estamos comprometendo o futuro. E agora você está falando de transformação, né? Toda transformação
é um trabalho, requer trabalho, não é uma coisa que acontece, né, no estalar de dedos. Então, quando a gente atrela a necessidade da transformação a essas culpas do passado, fica pior ainda, né? O trabalho é muito maior, o desafio aumenta grandiosamente, né? Bom, é comum nós ouvirmos a expressão não tem almoço grátis, né? Em matéria de evolução, não tem café da manhã, almoço e jantar grátis. Essa é uma realidade. O espírito faz parte de nós, a necessidade do trabalho para que se tenha progresso, né? O Livro dos Espíritos é claro nessa questão. Há que se ter empenho no processo de transformação. Um outro ponto que nós achamos importante também frisar, Luiz, é a questão de que essa regeneração, todo este período, ele não é um período cultivado por flagelos em relação às criaturas para que elas se renovem, né? Nós temos que entender que aquele Deus apresentado, né, de milênios atrás serviu exatamente para aquele ponto da história. Com a vinda de Jesus para o planeta e o início da implementação do Evangelho do Cristo nas nossas vidas, nós temos um conceito completamente diferenciado de Deus. Aliás, é Jesus que nos ensina, fazendo um comparativo para o período e que é atualíssimo para as vossas reflexões, de quando ele questiona, né, levando as pessoas a raciocinarem. Né, quem dentre vós, se o filho pedisse pão, lhe daria uma pedra, se o filho lhe pedisse peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos. Que dizer Deus? Então, ele está nos apresentando, claro que quando analisamos Jesus apresentando Deus, ele não trabalha na forma, né? Ele não trabalha na forma porque a característica do Deus ainda presente há 2000 anos atrás era uma característica antropomórfica, né? Um Deus com as nossas qualidades ou até mesmo humanizado, com a falta delas, né? Ele trabalha no conteúdo, né? Nos ensinando de que esse Deus é um pai, esse Deus é um amor, amor, e é pai por quê? Porque a sociedade era sexista, né? Se não fosse, poderia ser mãe. Mas, enfim, que é o amor na expressão máxima. E esse amor não leva as criaturas a sofrer, não leva as criaturas a implementações de situações desagradáveis, de desconfortos extremos, para que elas evoluam. Então, nós temos que entender, e aí eu acho que você foi muito feliz na colocação, de que o nosso esforço faz a diferença em nós mesmos e se projeta naqueles com os quais nós nos relacionamos, direta ou indiretamente. Né? Se projeta porque são reflexos nossos de uma criatura operante, de uma criatura que quer, de fato, fazer mudanças, a começar de si mesmo, para servir de exemplo. Não é assim? Por isso que o Senhor que nos ama infinitamente não precisa usar, e aí estamos repisando o ponto, usar de estratégias catastrofistas para fazer com que a evolução ocorra. Basta, inteligentemente, e nós percebemos isso, biologicamente nós estamos preparados para ter uma existência de 125 anos. A rigor, isso não ocorre, não é verdade? Porque o estresse e o mau humor levam muitas criaturas para o túmulo antes da hora. Mas nós causamos o nosso próprio envelhecimento antes da hora. Pois é. Esse é um detalhe para ser trabalhado em outro momento. Outra conversa. Mas, se nós pararmos para pensar, uma geração desaparece em 150 anos. Então, não existe por que se implementar medidas catastrofistas para que as pessoas mudem como até atitudes punitivas. Porque se atitude agressiva fosse modelo de educação para o indivíduo, a grande maioria de nós
né, estaríamos assim como verdadeiros anjos. Porque durante certo período da história, e lamentavelmente em algumas como sociedades, ainda se utiliza da violência física no sentido de achar que esta postura ela é educativa, né? O que nós sabemos que, se assim o fosse, repetindo, nós seríamos uma sociedade de anjos, não é verdade? É verdade, é verdade. Agora, só voltando um pouquinho, a gente está falando, você está falando de culpa, então, quer dizer, a culpa ela precisa ser removida, obviamente, para que a pessoa, assim, entre aspas, ande para frente, né? Comece a se reerguer moralmente, a fazer e tal. Agora, existem casos, você mencionou brevemente aí, onde a pessoa pega aquela culpa, em vez de se livrar dela, derrama em cima de quem estiver na frente. Né? Você pega essa culpa e todo mundo passa a ser culpado de absolutamente tudo. E aí piora a situação, porque você, além de não estar corrigindo algo que precisa ser corrigido, você está criando um monte de situações adversas com as quais você vai ter que lidar no futuro, próximo ou não, né? E piora muito a coisa, né? Ela é, em essência, enfermidade, né? Ela é enfermidade. E uma enfermidade que tem como ser trabalhada, é claro, nós não podemos também descartar que a nossa evolução permitiu, né, que maior nível de conhecimento, e temos também até que apelar para uma assistência especializada junto com a assistência espiritual, né? Óbvio, porque somos espíritos, né? Eu gosto muito da frase de Teilhard de Chardin, que diz que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, precisamos ser atendidos dentro das nossas necessidades. Então, não descartando até mesmo, né, uma terapia necessária ao indivíduo, para que ele quebre ou minimize as estruturas enfermiças da culpa, né? Porque, caso não o faça, como dissemos, não é só o estacionamento, né? Não é só estar estacionado, é o que você acabou, inclusive, de tocar. Você reflete nos outros. Reflete nos outros esse estado enfermiço, quando não começa a transferência de que eu sou assim por culpa de terceiros. Sim, aí todo mundo é culpado, né? Nós temos uma facilidade de terceirizar que é histórica, né? E aí, eu acho que quando a gente começa a fazer isso, acho que você cai no salvacionismo, né? Alguém tem que vir desfazer o que vocês fizeram, eu estou esperando o Salvador chegar, né? Terceirização, responsabilidade é do outro. Por responsabilidade do outro, né, se classifica, e claro que com respeito, isso é histórico, não há crítica a nenhuma religião, mas é histórico. Por responsabilidade do outro, nós colocamos Jesus, né, como o solucionador dos nossos problemas no momento em que ele é crucificado, né? Por isso que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, há uma falta de entendimento no processo salvacionista do Cristo em relação à proposta dele, aliás, no título que ele aceitou ser chamado de mestre, de educador. Então, a salvação é uma metodologia educativa através do amor e não, efetivamente, de novo, a condição de se colocar, não é, uma violência como ponto central de uma metodologia educativa, o que não faz o menor sentido, né, se nós formos analisar. Por isso que catástrofes, chame-se pandemia, qualquer outro tipo de situação, não são as ferramentas utilizadas para que o indivíduo se renove. Porém, dado que os eventos acontecem por livre-arbítrio individual ou coletivo, é interessante notar que a divindade, não ela diretamente, mas as leis, se utiliza dos nossos absurdos em favor de nós mesmos. Né? Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma frase, em determinado momento, que diz assim: deixe que os homens guerreiem em paz. Ou seja, porque
é respeito ao livre-arbítrio das criaturas. Mas Certo. mesmo que nós possamos guerrear em paz, a divindade, ou seja, as suas leis, aproveitam os absurdos nossos para nos auxiliar de alguma maneira, né, em benefício próprio. Né? Nós estamos vendo agora, nessa questão de uma prova coletiva, o exercício da paciência, da disciplina, da solidariedade, da fraternidade, e casos também que saem desta regra e acabam sendo casos desesperadores e, por vezes, de apresentação de profundo desconhecimento sobre valorização da própria vida e da vida de terceiros e da vida com os quais nós nos relacionamos. Isso é importante, né? Porque se queremos um mundo não, mas espíritos regenerados, uma sociedade regenerada, o esforço parte de nós para Sim. com os outros, né? De nós para conosco e de nós para com os outros. Senão não faz o menor sentido. Né? Eu não vou me regenerar sozinho, não vou viver sozinho. Reencarnamos até mesmo numa sociedade, numa pequena sociedade que se chama família, não é? Para nós exercitarmos a condição do relacionamento, para exercitarmos tudo aquilo que a pequena sociedade nos traz, para depois podermos estender, né, refletir na sociedade maior, né, que é, quer queiramos, quer não, a nossa família ampliada. Né? Lembrando Jesus, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não aqueles que estão em conjunção com a vontade, com as leis divinas. É que não dava para Jesus especificar desse jeito. Né? Então, ele colocava para o entendimento das pessoas. Né? Tem toda uma limitação aí do entendimento da época. Né? De acordo, exatamente. E essa história que você está falando, né, que essa culpa toda, isso daí não sinaliza, esse monte de culpa que a gente vem acumulando aí, não sinaliza sofrimento, não? Quer dizer, alguma hora lá na frente nós vamos sofrer com isso? Nós temos que primeiro, diante de um processo daquilo que nós chamamos de sofrimento, procurar entender que todas as medidas pelas quais nós passamos são processos educativos. Prova é processo educacional. Expiação não é punição, é reeducação. Reeducação. Mas seja a educação ou a reeducação, elas ocorrem porque a criatura está devidamente preparada para que isso possa acontecer. Ela não vem de fora para dentro, ela ocorre em nós mesmos. Ora, simplificando, se as leis de Deus, e recorremos aí ao Livro dos Espíritos, estão íncitas, ou seja, se é íncito, faz parte. Desde o momento que a mônada começa a sua caminhada evolutiva, faz parte, está íncito, né, aonde será um dia consciência. Então, ela é íncita, ela está na nossa consciência, as leis. Muito bem. Toda vez que... Eu gosto muito dessa figura porque ela simplifica a nossa compreensão sobre esta ação de nós para conosco. Toda vez que eu esteja agindo, e não é mais a ação só de natureza expressão da nossa dimensão, né? Porque nós sabemos de há muito que, quando emitimos um pensamento, nós estamos emitindo um agente energético. Sim. Que nós colocamos na corrente da vida. Então, eu estou emitindo um agente material. Eu estou agindo materialmente. Muito bem. Toda vez que nós agimos contrariamente à realidade que somos, cuja condição final é de perfectibilidade, porque perfeição absoluta é só Deus, né? Mas é de perfectibilidade, toda vez que nós agimos contrariamente a esta condição, nós nos deslocamos do nosso centro. Sim. Nós nos deslocamos do nosso centro. Mas o nosso centro, como é potencialmente divino, né? Lembramos Jesus quando ele faz a lembrança sobre o Salmo, né? Ouvistes, vós sois deuses. Né? Na realidade, esta condição
faz com que ela comece a nos puxar de volta para a realidade que somos, né? De divinos, com a genética, porque não temos melhor expressão, divina. Quando vamos sendo, de novo, atraídos para o centro e mantemos um padrão de resistência, e às vezes consciente, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou mudar, eu não vou dar esse gostinho para você, né? Eu não dou o meu braço a torcer, eu pago, eu devolvo o troco na mesma moeda, isso já é ter consciência. Sim. E eu posso agir inconsciente ou conscientemente até. Né? Conscientemente é um tanto quanto doloroso, né? A pessoa ter consciência e agir contrariamente a si própria. Eu estou resistindo, eu crio resistência. Essa resistência cria atrito, e atrito gera calor, que nós chamamos de dor. Isso. É processo reeducativo em nós mesmos. A expiação, reeducação. A prova, educação, não é atribuída de fora para dentro. Ela está inserida em nós e, à medida da nossa conscientização, nós começamos a trabalhar no sentido de fazer com que se transforme aquilo que trouxemos de forma equivocada, né? A substituição de hábitos, ou então tenhamos que passar por processos necessários de valorização. Posso dar um exemplo. Se eu tenho, e aí vou buscar Emmanuel no livro Vida e Sexo, se eu tenho atitudes preconceituosas, estou usando este exemplo, pode ser qualquer outro, mas se eu tenho atitudes preconceituosas para com o sexo feminino ou para com o sexo masculino, não importa. Na realidade, Emmanuel nos orienta de que nós temos que tomar cuidado com os nossos preconceitos, porque eles nos farão experienciar exatamente o alvo daquilo que nós somos preconceituosos. Então, não dá para atribuir, né, a divindade, não dá para atribuir a este ou aquele as questões que nós criamos em nós mesmos e cujo efeito educativo ou reeducativo vai ocorrer num determinado período, né, onde nós tenhamos o despertamento consciencial de forma gradativa, né? Porque nós não despertamos a consciência de uma hora para outra, o que seria um desastre, né? Porque imagina, aí a autoflagelação ocorreria também na mesma proporção da condição da ampliação da consciência. Por isso é importante nós trabalharmos as questões do hoje, e isso é ensinamento é uma frase do Chico, e aí foi se usado até no meio empresarial, né? Se você pode, se não fez um bom começo, pode fazer um bom final. Não tem final, né? O interessante é que verdade, é verdade. Aquela expressão, essa eu vou levar para o túmulo. Não vai. Não vai, porque não para no túmulo. Se parasse no túmulo, a vida estaria resolvida. Ou, né, estaria resolvida com a morte do corpo. Né? Estaria resolvida com a morte. Solução da vida, a morte. Pô, resolveu. Acabou o problema. Mas isso não acaba. Né? Não acaba. E o que é rico, porque depois do túmulo leva-se os tesouros cultivados da amizade, do relacionamento positivo, da fraternidade, e vai por aí afora. Né? E não para, né? A coisa continua, né? Agora, esse processo, você está falando, então, de reeducação ou de educação, né? Isso realmente é um processo, porque é uma coisa muito grande, é muito longa, demorada, né? Mas isso obedece a certos princípios. A gente tem que fazer esse processo de acordo com as leis divinas, né? Porque quanto mais a gente está dentro desse processo, infringindo as leis, menos a gente está se educando, pior está ficando. Então, existe todo um conjunto de leis que, obviamente, precisam ser estudadas e compreendidas, né? E aí a literatura espírita, né, cai como uma luva, né, para nos explicar isso, e que a gente não fique ali dando murro em ponta de faca, né? Fazendo a mesma coisa em cada encarnação e não está se educando / reeducando, né?
Acho que você foi bastante objetivo nessa colocação sua. E particularmente eu achei assim brilhante na objetividade, né? Dar murro em ponta de faca. Significa, para nós, a evolução pela dor. Existem dois aspectos que ocorrem em nós para nos levar à evolução. A dor ou o amor. Né? A dor é a condição de evolução linear. Ela vai acontecer, mas ela vai pela horizontal. E ela ocorre pelo desgaste, né? Pelo desgaste da criatura nela mesma. Né? Porque se eu estou infringindo leis que são íncitas, acontece aquele processo que já descrevemos, né? Como simples exemplo, e, obviamente, há o desgaste. Né? A criatura se desgasta em relação, seja a que problema, o problema que apresente. Há, sem dúvida, um movimento. Esse movimento vai acontecer, mas ele fica na horizontal. O investimento que nós, com a capacidade que alcançamos em matéria, inclusive da inteligência, é usar a inteligência em favor de nós mesmos, sim, que é a evolução pelo amor. Ou seja, fazer o bem é usar da inteligência em favor de nós mesmos. A criatura que faz o bem, ela usa da inteligência em favor dela. Vai se dar a evolução pelo amor. Evolução pelo amor não significa que nós estejamos isentos de provas, mas, né, de medidas educativas, mas estaremos isentos de medidas reeducativas. Reeducativas. Que são as chamadas expiações. E aí ela sai da condição horizontal e vai para a posição vertical. Muda, porque ela não é que a natureza dê saltos, mas ela é mais rápida pelo nível de compreensão da criatura e de ação da criatura nela mesma. Né? Ela se dá. Tanto é que é uma expressão comum. Quem ama segue à frente. Mas vale lembrar, né, ao destaque no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Mas não é descartado, né, a condição do instruí-vos, claro, para o autoconhecimento. E aí, buscando me conhecer através da aplicação do estudo, eu vou quebrando essas estruturas, ou melhor, vou transformando as estruturas potenciais que me trouxeram aqui, mesmo equivocados, né? Porque eu uso de uma energia poderosa para, de repente, atuar contrariamente à minha natureza em relação a buscar benefícios imediatistas. Eu uso de uma energia poderosa, não é verdade? É a mesma energia que eu uso para fazer o bem para o semelhante. Agora, ela me traz aqui e eu preciso transformá-la. Mas o potencial já está aqui. Interessante, né? Dá para equivocadamente desenvolvido. Equivocadamente. Mas, então, se ele está aí, é só, né? É só. Força de expressão. Né? E fazendo uma transformação de caráter gradativo, dentro das possibilidades. Não existe exigência de santificação de quem quer que seja de um momento para outro, porque senão fica aquele espírito de rotulagem, né? Aquele rótulo bacana, que é o que é uma colocação bastante sutil para o ensinamento do Cristo, né? Túmulos caiados por fora. Verdade, verdade. E agora, Fábio, a dor, ela é necessária para a reeducação? É necessário passar pela dor para a reeducação? Seria a mesma coisa, não é, Luiz? Que nós nos perguntássemos se é necessário ser desonesto para ser honesto, se é necessário ser mal para ser bom. Né? No nível que nós alcançamos em matéria de capacitações, porque eu sempre toco no ponto da valorização da conquista do ser. Sim. Não é nada, nós estamos indo para uma condição como espíritos de regenerativa. Sim. Nós já saímos de uma condição primitiva,
Um segundo posicionamento, que estamos em fase final de expiação e provas para adentrarmos na condição da regeneração, são conquistas poderosíssimas para o espírito. Porque se nós formos nos basear na didática do Livro dos Espíritos, nós temos, depois de regeneração, mundos felizes ou espíritos em estado feliz, e depois nós temos mundos ou espíritos em estado considerado divino. Para depois atingirmos outras esferas de natureza crística e por aí vai, porque nós não temos ideia, né, do que tem muito tempo depois. O ponto máximo que nós temos como conhecimento é Jesus. Então, vejamos, essas conquistas elas são importantes. Nós podemos aprender pela observação. Eu não preciso, esse também é um exemplo que às vezes eu me torno repetitivo, mas eu prefiro utilizá-lo por ser ele muito objetivo. Eu não preciso fumar uma pedra de crack todos os dias durante 7 dias para me tornar um dependente químico e, obviamente, com isso, poder aferir conhecimento sobre a questão da dependência. Basta que eu observe, né? Basta que eu aprenda. O conhecimento. Olha onde é que está essa lógica. Quando Jesus passa pelo planeta, Jesus não fazia apenas uma apresentação de natureza verbal. Ele mostrava como tinha que ser feito, né? Agindo. Então, se nós somos pessoas com esse potencial todo, com essa capacidade toda de observação, e é por isso que essa estrutura está por isso que Jesus é um mestre, né? Que está nele, é ponto de partida no bem em relação a ele. Eu posso observar, olha, se o meu mestre fala, mas o meu mestre faz, se eu sou bom observador, seguir esta medida é inteligente. Sim. Eu não preciso passar pelo processo da dor. Mas é aquilo que falamos anteriormente. Ela é necessária? Ela é necessária como medida reeducativa quando eu insista no ponto. Eu não vou permitir que você tenha um ganho sobre a minha pessoa. Ponto. Já começou o problema. Não é verdade? Eu não levo desaforo para casa. Pronto, já começou o problema. Na verdade, a dor é uma opção, né? É opcional. A gente pode escolher, né, ficar nesse negócio, ficar lá na culpa toda hora e vida após vida após vida. Não é uma escolha que vem por decreto divino, né? É uma escolha pessoal e intransferível, né? Não é só pessoal, pessoal é intransferível. Não adianta, bom, agora eu não quero ser mais culpado, vai ser você. Não existe esse tipo de coisa, né? E aí vem tudo que você já falou sobre responsabilidade, porque aí eu vou ter que trabalhar com isso, e aí eu vou sentir literalmente, né, nos ombros o peso da responsabilidade de tudo que a gente fez, né, de forma equivocada, errada e tal, e tudo mais, né? Então, a dor, na verdade, ela é um mecanismo, né? Então, de fazer com que a gente trabalhe nessa melhoria moral, né? Nesse refazimento moral. Bem observado. Veja, e você até fez a colocação, né? Ela é opção. E às vezes nós ouvimos colocação, a espírita gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer, que isso é um absurdo. Né? Isso é enfermidade pura. Né? Precisa haver um tratamento, um posicionamento dessa natureza, precisa de um tratamento psicoterápico, ou seja, aliado ao tratamento espiritual. Porque isso é um verdadeiro absurdo. Quem é que gosta de sofrer? O ponto é, diante de uma condição inevitável, há que se aplicar resignação. Né? E resignar-se é aprender com o processo. Não é gostar do processo, é aprender com ele. Sim. E na busca inteligente de minimizá-lo, ou até mesmo, se for o caso, eliminá-lo, caso esta condição não seja de natureza extensiva para a nossa existência inteira. Né? Às vezes nós temos aí uma prova
né? E uma prova que possa estar conosco durante toda a nossa existência. Então, não tem esse posicionamento equivocado de gostar de sofrer, em absoluto. Isso, conforme dissemos, é enfermidade. O que se faz é não valorizar, né? Ou seja, eu posso ter uma doença, mas eu não posso ser a doença. A enfermidade pode fazer parte da minha existência, mas ela não pode ser a minha existência. Sim. Lamentavelmente, quando esse posicionamento é que A ou B gostam de sofrer, porque é transformado o problema na vida da criatura. E, obviamente, como nós somos livres, né, e aí está a justiça de Deus refletida em nós, é considerável essa questão de nós, né, vivenciarmos o problema como um fator central da nossa existência, o que não é real. Então, a resignação é aprender com, buscar a minimização ou a eliminação. E um outro ponto importante, que nós não podemos esquecer de maneira alguma. A prova pode ser solicitada como alavancagem evolutiva, sem nenhuma relação com situações do passado. Né? Sem nenhuma relação com situações do passado. Eu posso pedir prova ou provas para poder fazer uma alavancagem evolutiva. Não é que a natureza vá dar saltos, mas é só uma questão de terminologia. É fazer com que eu possa dar uma adiantada no meu processo. E sem nenhuma relação com existência ou existências passadas. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, e é uma condição bastante interessante para as nossas análises, que às vezes é aquele espírito que se candidata a reencarnar com alguma enfermidade mais séria, e é uma prova de amor, ele não está resgatando, não tem relação com ações do passado, é uma prova de amor para unir aquele grupo que, por vezes, está desarmônico. Às vezes, isso é um exemplo apenas, né? Às vezes o neto que nasce, o primeiro neto das duas famílias, que às vezes estão assim meio em pé de guerra, que nasce e reencarna com problemas seríssimos de saúde. O pessoal para de gastar a energia, de usar a energia para intriga, para focar naquilo que interessa. No entanto, você tem ali um espírito numa prova de amor, numa prova de união, em relação àquelas pessoas, né? E veja, uma questão de evolução para ele, porque ele está exercitando o amor em favor de um grupo. Né? Então, veja como a questão regenerativa no ser, ela precisa ser mais ampliada. Você está falando exatamente isso, que o pessoal fala que os espíritas gostam de sofrer. Quando eu comecei os primeiros anos de espiritismo, né, é quando você começa a se desligar ou se desvincular de algumas coisas do passado. Você não frequenta mais os lugares que frequentava, não é mais próximo das pessoas de que você era próximo. E realmente eu comecei a ouvir esse tipo de coisa nos primeiros anos, né? Vocês espíritas gostam de sofrer. Eu falo, mas peraí, eu preciso entender o que essas pessoas estão querendo dizer com isso. E aí, a ideia que me veio na época, muitos anos atrás, era que eles estavam querendo dizer que a maioria das pessoas se revolta, e vocês espíritas não se revoltam. A ideia que passava era a ideia que eu tinha, que nós não passávamos essa fachada de estou revoltado. Bom, aí, quando isso estava acontecendo, nos primeiros anos do meu espiritismo, eu passei por uma frase de Emmanuel que falou, peraí, isso aqui é muito sério. E Emmanuel nos diz, revolta é sinônimo de incompreensão. E aí explicou. Aí eu falei, bom, então tem alguma coisa que eu já estou começando a compreender, mas que os outros ainda não compreenderam, porque não está na hora deles, e tem que ser respeitado isso aí, né? E alguma hora essas pessoas vão compreender algo que talvez a gente já tenha compreendido um pouquinho mais. E aí, então, eu entendi, vocês gostam de sofrer? Não é que a gente gosta de sofrer, é que a gente compreende de forma diferente. Sim, sim. Perfeito. Concordo com você. Acho que ela, bem entendida, ela, como diz André Luiz, você lembrou Emmanuel, nós lembramos André Luiz a respeito da dor. Diz assim, a dor é um aviso.
de que algo não está indo bem, de que algo pode piorar se você não prestar atenção. Até porque qualquer tipo de dor que nos atinja diretamente, a começar de uma enfermidade, na realidade, não é, um expurgo que está havendo. Se não prestado atenção, a lição, por vezes, não é compreendida e precisa repisar o ponto. Precisa ser refeita. Precisa. Eu me recordei agora, eu participei de um grupo espírita em São Paulo que fazia atendimento, não era uma cirurgia espiritual, porque não havia nada dessas ações no corpo da pessoa, mas o espírito atendia trabalhando diretamente no perispírito, né? Sem essa necessidade. Bom, eu me lembro que um dos pacientes, ou assistidos, como algumas pessoas preferem tratar, tinha um problema sério em relação à questão pulmonar. Bom, foi atendido em diversas sessões e superou o problema. Situação resolvida. Mas na última, quando ele foi dispensado, né, recebeu alta pela entidade, ele recebeu também um aviso, disse, olha, você precisa mudar de comportamento. Se você não mudar de comportamento, este problema que hoje está solucionado vai voltar. Bom, um português comum não deu outra. 6 ou 8 meses depois, estava lá o sujeito, de novo, repetindo a mesma situação. Um problema que havia voltado, com uma diferença agora mais substancial. O sistema imunológico dele já havia sofrido, Mais abalado. e estava com uma condição inferior àquela, e aí, então, o problema tinha uma dimensão maior. Veja. Os nossos sofrimentos, a nossa dor que a gente passa, né? Quando ela não é compreendida, ela vai ser expurgada, como você estava falando, utilizando o veículo de expurgo, que é o corpo físico. E aí vem doença atrás de doença, e isso aí, se a gente não faz nada no sentido de melhorar, isso passa para a vida seguinte, o corpo na vida seguinte continua trabalhando aquela energia, expurgando aquela energia, isso vai se arrastando aí, né, encarnação após encarnação, até que um dia aquela condição, aquele vício seja expurgado de uma vez por todas. E aí a coisa começa a mudar de figura. Né? Aí você vai para expurgar outra coisa, e temos muitas para expurgar. Por isso temos que ser espíritos imortais, para dar tempo de fazer tudo, né? Isso também em matéria de relacionamento, né, Luiz? Você não resolveu, né? Você vai resolver uma hora. Né? Não importa como. Mas não quer dizer que você precise resolver com a mesma pessoa. Né? Mas aquela situação... Eu passei por um evento, eu já contei até aí no centro, em palestra presencial, mas ela foi muito significativa para mim. Era uma aula que se falava a respeito de reencarnação, coisa do gênero, e uma senhora, de repente, para fazer a pergunta, ela ficou em pé. Quando ela ficou em pé, né, a parte da aula era da nossa responsabilidade. Quando ela ficou em pé para perguntar, eu pensei comigo mesmo, meu Deus do céu, o bicho vai pegar. Porque ela virou e disse assim, o senhor, né, já de dedo em riste, o senhor está me dizendo que eu vou ter que voltar com aquele traste que eu aguento há 20 e poucos anos dentro de casa, com aquela coisa que eu tenho que suportar durante todo esse período. Bom, ficou aquele silêncio na sala, se passasse uma mosca, você ouvia. Aí eu disse, Jesus, como é que tem que recorrer ao plano espiritual? Como é que eu respondo isso? Aí, até porque, Luiz, tinha um problema ali de uma questão injusta. O traste ou a coisa não estava ali. E a primeira pergunta que se fazia era, quem de fato poderia ser o traste ou a coisa? Não é porque você tinha uma versão.
É. A verdade é diferente, porque você tem uma versão, depois você tem a outra versão, depois você tem a verdade, que às vezes os dois envolvidos também não sabem, porque a coisa vem de muito tempo atrás. É verdade. Aí, como ela não se conformou, que ficou aquele silêncio, ela investiu de novo na mesma pergunta, mas aí já com um nível de exigência muito grande. Aí nós dissemos para ela o seguinte: não, claro, com aquela coisa, com aquele traste que a senhora se refere, a senhora não vai precisar voltar. Mas com isso que está aí no seu coração, sim. Porque não dá para fugir. Não. Nós não conseguimos fugir de nós mesmos. Né? Nós vamos resolver. Em relação a tudo isso, tem duas coisas que a gente tem. Isso é conversa para outro dia, né? Mas tem muita. Acho que as duas coisas que a gente tem mais dificuldade de compreender é a responsabilidade na qual nós incorremos fazendo essas coisas e a questão da justiça divina, que achamos que Deus é injusto, por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por essa dor, por que você faz isso comigo e não faz com ele, e aí começa. Né? Isso é uma discussão para outro dia, porque é uma coisa que vai longe. Mas eu acho que é parte desse emaranhado de coisas que a gente está falando aqui. Né? Tudo isso está no mesmo emaranhado, né? Sofrimento, dor, culpa, justiça, injustiça, tudo isso. Né? E aí é que eu acho que o Evangelho nos traz, né, em detalhes, todas essas coisas, né, em forma, o Evangelho segundo o Espiritismo especificamente, em forma lá dos seus 28 capítulos, destrinchando toda essa coisa arada para nós, todos, né, em detalhes. Ele passa a ser quase assim como a nossa referência. Bom, Jesus sendo a referência, né, o Evangelho, obviamente, é a nossa referência do dia de hoje, algo concreto que a gente pega na mão e lê, mas ele passa a ter uma importância fundamental nas nossas vidas, né, para a nossa própria melhoria. Você faz abordagem até esse assunto para uma outra oportunidade, mas é real. Nós temos que quebrar essas estruturas de terceirização ou quarteirização, né? Porque isso já é um modelo ultrapassado. Eu sou assim por culpa sua. Eu sou infeliz por conta do meu familiar, seja marido, esposa, filho, pai, mãe. Se não é do circuito mais próximo, vai para funcionário, chefe, trânsito. Bom, tem uma terceirização. E quando não dá mais para achar ninguém, aí vai para Deus. Né? Faz até sentido, porque sendo seres de natureza divina, não pode estar no divino algo em desacordo com ele. É tão interessante, por isso faz sentido. Aquela terceirização. Não pode estar em mim aquilo que não me pertence, porque de fato não me pertence. Né? Só existe o bem. O mal é fruto de desconhecimento de mim mesmo, né? É fruto de desconhecimento e de aplicação, à medida, claro, que eu vá conhecendo. Eu gosto de uma expressão muito interessante do Emmanuel sobre bem e mal, que define de forma objetiva e simples. O bem é quando é bom para mim e para os outros. O mal é quando é bom só para mim. Também. É isso. É bom para mim. Para os outros, é problema dos outros. Eu gosto de caracterizar o bem e o mal assim da seguinte forma: que o bem ele tem graduações, né? E se você começar lá de cima e vier descendo, lá em cima está Deus, que é a bondade absoluta, etc, algo que a gente nem compreende, mas está lá em cima. À medida que você vem descendo, você vai descendo, vai diminuindo o bem. Ainda é bem. Vai chegar um ponto a partir do qual, dali para baixo, a gente tem outro nome, chama de mal. Porque dali para baixo, o bem é já tão... A ignorância em relação ao bem já é tão expressa que a gente dá o nome de mal. Na verdade, é uma graduação do bem. A energia é a mesma. Né? Quando nós falamos de amor e ódio, a energia é a mesma. Divinizada, nós chamamos de amor. Desequilibrada, nós chamamos de ódio. Mas a energia é a mesma. Ou seja, um indivíduo que odeia, quando esse sujeito se transforma, ele tem
toda aquela disposição, aquela vontade, aquela força para amar tanto quanto. É interessante nós notarmos pessoas que, porventura, foram dependentes. Você não tem o foi dependente. Não? O dependente, ele é um dependente que deixou de usar o produto, né? Mas ele continua dependente. Mas o que acontece com essas pessoas que venceram, né, e lutam a cada dia a questão da dependência, né, para que não utilizem o produto? Eles se tornam, são verdadeiros exemplos, porque toda a experiência durante aquele período é utilizada agora de uma forma contrária a não só eu não utilizar. Então, esse esforço de eu não utilizar e, ao mesmo tempo, refletir para aqueles que precisam ser auxiliados. Porque há uma experiência grandiosa, há uma força, há uma energia que me levou para aquele lado, que eu uso agora de uma outra maneira. É a distinção, né, de quando eu possa, de repente, utilizar dessa energia, né, dessa disposição, desse potencial que é meu para odiar alguém, e quando eu me esclareça, esse potencial todo vai ser utilizado exatamente na outra ponta. Essa é a beleza da regeneração. Essa é a beleza da transformação, né? Então, não é jogar tudo fora e vamos começar do zero. Não, é pegar o material e fazer com que ele se transforme. Isso vai se dar gradativamente, né? Sim, Por isso, não precisa Deus com chibata bater na sua criação, né, como se pudesse ser possível, através de implementação de pandemias e coisas do gênero, para assim fazer uma limpeza e tirar as criaturas do planeta. Ora, se você tem um ser que você ama, como é doloroso, né, receber um tipo de informação desse calibre, não é verdade? Se você tem uma criatura que você ama e que, porventura, deixou de estar presente fisicamente na sua vida, receber um tipo de informação dessa natureza, né? Que essas pessoas estão sendo eliminadas do planeta. Fazendo um favor, estão sendo transferidas. É a mesma posição da mãe, né? Se o céu e o inferno existissem, qual é a mãe que estaria no céu observando o filho que estivesse no inferno? Ia ser um céu sem mães. Ia ser um céu sem mães. Então, sabe, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque esses episódios coletivos diz respeito ao nosso livre-arbítrio. Não diz respeito à divindade, não é? À crueldade de um ser que nos ama, que não faz o menor sentido, né? Diz respeito à utilização do livre-arbítrio de forma equivocada. Teremos outras provas, se assim o desejarmos, no descuido conosco e no reflexo desse descuido na natureza. Simples. Não tem muito que, não é, elaborar, não é verdade? Tem muita... E tudo isso aí, dentro do que a gente está conversando, que é a regeneração, como eu falei, está tudo nesse emaranhado, está tudo, né, uma coisa dentro da outra. E quando a gente olha a regeneração de uma forma geral, assim, como se a gente pudesse sair fora da caixa preta, né, a nossa visão muda, porque para que as coisas se regenerem, como você falou, tem que ter transformação. As transformações não são necessariamente simples e não são estalo de dedo. Então, elas são longas, demoradas, né, se traduzindo aí em várias vidas, e são processos que a gente tem que realmente investir a nossa energia em trabalhar e procurar passar por cima disso tudo aí. A gente quer estalar o dedo assim, e amanhã de manhã, eu quero dormir hoje à noite, amanhã de manhã eu quero acordar igual a Jesus. Né? E a frustração é muito grande né, naqueles que têm essa expectativa, e aí vem toda a história da que você estava falando antes do salvacionismo. Né? Cadê o Salvador? Quem que vem me salvar aqui, porque eu não estou aguentando mais ser culpado de tudo, eu não estou aguentando mais a dor, né? Sem a compreensão de que a energia está ali porque eu criei, eu que vou ter que ser aquele que desfaz a energia, ou transforma, melhor dizendo, a energia, né, para algo diferente, como você estava falando. Um outro ponto, nós temos ouvido, às vezes, algumas colocações que
são respeitáveis, né? São respeitáveis, óbvias, todas elas, mas algumas delas que nós consideramos assim muito delicada para qualquer momento, principalmente quando nós estamos num ponto desta natureza como uma prova coletiva, né? Jesus está voltando. Bom, se ele estiver voltando, eu não vou seguir esse cara, porque alguém que volta promovendo este tipo de situação, desculpe, não é um cara para ser seguido, não é verdade? Ou seja, como é que um ser que ama, que é pendurado no madeiro, fazendo intercessão a Deus em favor daqueles que o colocaram lá, que o colocaram naquela situação, pode, de repente, ter um retorno triunfal passando por cima de cadáveres. Olha, a gente tem que parar de atirar pedra no espelho, sabe? Que significa querer quebrar a imagem nossa fugindo de nós mesmos. A gente tem que enfrentar as realidades que aí estão, claro, com muito boa vontade, dentro das nossas possibilidades, mas com foco naquilo que a gente quer. Sim, né? sim. Buscar os nossos objetivos, que são os nossos objetivos diários, utilizar das nossas conquistas e tudo mais, mas entendemos que tudo isso está relacionado com exercícios daquilo que nós somos, espíritos, né? Que no trabalho nós vamos exercitando, seja o trabalho no lar, seja o trabalho fora do lar, não é pouco importa, e não é o trabalho do lar porque virou home office, é o trabalho mesmo, aquele trabalho, né, da educação das crianças, do trabalho da higienização do lar, seja ele que natureza for. É valorizar aquilo que estamos fazendo, porque há um aprendizado importante em cada momento desse na vida de cada um de nós. Né? E vários aspectos estão ali sendo exercitados, nos capacitando a voos cada vez mais altos. Né? Porque se eu faço o que esteja fazendo com amor, eu estou me capacitando, seja para que momento for, a receber novos trabalhos cuja administração da minha parte será, evidentemente, lastreada pelo amor. Esse são exercícios regenerativos no ser, Sim. E não condições punitivas, sejam elas de que natureza for. Bom, Fábio, eu acho que tem tanta coisa para a gente falar, né? Mas a gente tem que se limitar ao nosso tempo aqui, né? Mas com certeza a gente vai voltar a conversar. Tem tanto assunto para a gente falar, tem tanta. A gente já na nossa fala de hoje aí já trouxemos 3, né? Bem, mal, justiça divina e livre-arbítrio, quer dizer, é muita coisa. Então com certeza a gente vai se reencontrar aqui para mais uma live dessas aqui. Eu pediria que o senhor pudesse fechar com a nossa oração. Claro, com certeza. É um prazer, Luiz. Mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os demais companheiros da casa. Somos, assim, amigos e amigas, somos, assim, muito felizes de podermos estar reunidos para refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, como dissemos a princípio. Vamos, então, todos juntos, elevando os nossos pensamentos, procurando, na figura de Jesus, a sustentação necessária para os nossos trabalhos, para os nossos desafios, que diante deles, Senhor, nós optemos sempre pelo amor, pela realização deles com amor. Sustenta-nos em nossos propósitos de transformação, de melhoria para o bem. E permita que, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, dos mentores amigos, que nós possamos dar a nossa reunião por encerrada. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com muita paz. Boa noite, obrigado, Fábio. E você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí, a nossa próxima live será agora no domingo, às 11h30. E não perca, estaremos recebendo mais um convidado. Muito obrigado a todos, então, até a próxima. Um abraço.